A paz de Deus com todos desse canal, Comunhão com Deus. Irmandade, eu vou passar uma parte para os irmãos que aconteceu faz 30 dias, irmão. 30 dias. E desde lá para cá, irmão, que todos os dias é como se essa cena passasse na minha vista, né? Eu estou fazendo serviço, qualquer serviço que eu estou fazendo, irmão, por mais que eu seja concentrado naquele serviço, mas o Senhor traz automaticamente aquela cena. Irmão, aqui em casa a gente tem costume de orar na madrugada, né? Toda madrugada a gente ora. Mas confesso pro irmão que essa noite que eu tive esse sonho, eu não acordei para orar, irmão. Não acordei para orar. Nem eu, nem meu esposo. Irmandade, eu tive um sonho, irmão, que eu estava dentro da minha casa, só que não parecia a casa da cidade, porque eu via terra, eu via chão, né? E era como se minha casa fosse meio afastada, mas tivesse outras casas embaixo, a cidade fosse bem próxima, aqui. É como se eu não morasse aqui na cidade, mas eu estava morando bem próximo da cidade. Tinha outras casas assim no sítio, tudo. E não era uma chácara, um sítio, uma fazenda que tinha muita plantação, era uma chácara que havia mais terra. E, irmandade, eu sonhei, irmão, que eu estava dentro da minha casa e eu escutava dois barulhos, dois estrondos grandes, mas muito grandes, que eu cheguei assustada de ver aquele barulho e saí para fora. Quando eu saí para fora, que eu olhei para fora, assim que eu vi do céu cair umas bolas de fogo. Irmandade, tão grande, irmandade. E com uma velocidade, com uma força, que quando ela batia no chão, ela estrondava o chão, a terra. Ela afundava dentro da terra e daí começava a pegar fogo na terra. Saía andando fogo como se tivesse gasolina naquela terra, naquele canto que caiu a bola de fogo. E eu comecei a clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia, o que está acontecendo, Senhor? Meu Deus, e eu começava a clamar a Deus: Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue, Senhor. E eu começava a clamar. Quando eu olhei do lado, eu vi uma sombra de um homem. Só, é verdade, que era como se fosse assim, a gente estivesse num sol quente, a gente estivesse ao oposto do sol, e o homem, e aquela sombra, tivesse alguém ali, mas estava vendo só a sombra. Eu não vi a pessoa, eu não vi um corpo, uma pessoa em pé, mas eu vi a sombra em pé. E eu falava assim: Senhor Jesus, o que vai ser de nós? E eu falava: não estou entendendo nada, Senhor. Aí aquela voz saiu e disse assim para mim: fique em paz, não vai tocar em vocês. Os que tiver comigo não vai tocar. Você está vendo isso aqui, ó? Muitos duvidam que vai acontecer. Tem gente zombando da minha palavra. Aquela sombra falava comigo. E falava assim, irmandade, todos que tá duvidando que não vai acontecer isso, olha como é que eu faço. E aquela sombra levantava a mão, quando baixava assim, irmandade, caía aquelas bolas de fogo. Umas bolas de fogo, irmandade, mais ou menos assim, do tamanho de uma caixa d'água de 1000 litros. Acho que mais ou menos isso. E aí, irmandade, em volta da bola de fogo era preto. Quando caía no chão assim, pegava fogo e saía arrastando assim a terra como se fosse gasolina. E aí, irmandade, eu começava a clamar a Deus. E eu comecei a chorar e gritar, sabe? Eu comecei a pensar em meus filhos, eu comecei a pensar em meus netos, eu comecei a pensar na minha família. E eu comecei a falar em pessoas que eu conheço. E aquelas bolas de fogo seguiam no rumo como se fosse para a minha igreja, pegando assim no rumo da Itaúvu. E eu começava a gritar. E eu falava: Senhor Jesus, tenha misericórdia, meu Deus. E aquelas bolas de fogo foi distanciando de mim, distanciando.
E lá na frente eu via que caía assim, que o fogo subia, um fogo preto com vermelho. Irmandade, é um fogo que eu nunca vi na minha vida. Eu nasci no sítio, meu pai, glória a Deus, meu pai fazia roça, ponhava fogo para fazer plantação. Então eu sei a quantidade de fogo que eu já vi nas roças do meu pai, com os trabalhadores, né? E assim, é um fogo diferente, era um fogo diferente, irmandade, que eu nunca vi, meu olho nunca viu um fogo daquele. E aquele homem só mandava eu ter paz, ter calma, sabe, irmandade? E um desespero tomou conta de mim. Eu sei que aquele fogo se estendeu. E quando eu fui como se aquela visão, eu estava acordada e eu adormeci. Aí quando eu acordei de verdade, eu acordei numa aflição muito grande de alma. E desde o dia que aconteceu, irmandade, que todo dia, por mais que eu nem pense naquele sonho, mas o Senhor traz na minha visão todos os dias. Aquele sonho, parece que eu estou vivendo naquele momento, parece que eu estou vivendo aquele sonho. E assim, irmandade, eu senti de passar para os irmãos, porque para ver se alivia da minha alma, do meu coração, isso que eu estou sentindo. É muito forte, muito mesmo, irmandade. Eu sei o que estou sentindo no meu coração. Nesse momento, Deus visita minha alma. Eu não sei explicar para os irmãos se foi só um sonho, se foi só uma revelação, se é uma revelação. Mas eu creio, irmandade, que é como se eu vou passar por esse momento, é como se eu passar por isso aí. É como se o meu olho vai alcançar. É muito forte, irmandade. Eu não sei explicar para os irmãos o que eu estou sentindo. Eu não sei passar para os irmãos o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo assim um alívio na alma de passar para vocês. Nesse meio de mundo de Deus, tem muito irmão, muito usado por Deus, muitos caras servos de Deus. Vai saber se foi só um sonho ou é uma revelação. Mas isso me angustia, me dá uma aflição. Eu penso nas pessoas, na família. Sei que sou pequenininha, sei que sou errante, somos falhos diante de Deus, mas sigo firme e fiel com o Senhor. O Senhor conhece nosso deitar, nosso levantar. O Senhor conhece nós por dentro e por fora. E eu creio, irmandade, que fui muito forte, irmandade. Muito, mas muito mesmo, irmandade. E conforme eu vou andando, quando eu vou para a igreja, parece que eu estou vivendo aquela cena do que eu vi. Perdoe pelo tempo tomado. Agradeço ao Senhor por tudo. Deus seja eternamente louvado. A paz de Deus com todos. Sou a Silene, aqui de Sorocaba. Irmãos, vou passar para os irmãos uma parte, né? Que é grande minha alegria contar para os irmãos. Regozijo de alegria quando vem essa parte para me falar. Irmão, como eu já falei em uns testemunhos, como eu tenho 3 filhos homens. E, irmão, meus filhos casou, né? Casou o filho do meio, depois casou o mais novo e ficou o mais velho. E o mais velho falava: mãe, eu só vou casar quando eu tiver 30 anos. E eu falava: por quê, meu filho? Ah, mãe, porque com 30 anos eu vou saber que eu fiquei mais tempo com a senhora. Ele era muito apegado a mim, né? Até hoje, é muito apegado. Os 3 é muito apegado a mim, né? Aí, irmandade, quando fez 30 anos, meu filho casou, o mais velho. Ele fez 30 anos dia 10 de dezembro e casou dia 15 de janeiro. Então, assim, ele cumpriu o que ele prometeu, que ia casar com 30 anos. E aí, mano, passou uns anos, 3, 4 anos, mas ninguém me dava neto, né?
O meu filho mais velho não me dava neto, meu filho mais novo me dava neto, o outro não me dava. E eu falei, Senhor da glória, eu tô ficando velha, e cadê meus netos? E eles falavam, não, mãe, não é tempo, porque a gente tem que resolver a vida primeiro, depois vem os filhos. Eu falava, não, filha, tem que pensar nos netos. E aí, Mandade, passou 3 anos e meio, 4 anos, eu tive um sonho em fevereiro, que o meu filho mais velho me chamava para ir almoçar na casa dele. Falava, mãe, amanhã vai todo mundo almoçar em casa, meu sogro, minha sogra, a família dela, então eu quero todos vocês em casa, meus irmãos, minhas cunhadas, tudo em casa, que eu vou fazer um almoço. Falava, ai, que benção, filha. Eu sonhei, né? Então, que bom. Quando a gente chegava lá, ele preparava um almoço muito gostoso e ele fez um palco. Eu não entendi o palco, né? Ele fez um palco assim de dois palmos de altura para a esposa dele subir. E na parede que ficava o palco tinha um lençol com desenhos de criança, de enfeite de lençol de bebê, né? Daí ela pôs lá. Aí eu falava, nossa, que lindo! Olha esse lençol de criança como um painel aí, bonito. Daí ela subia e mostrava um exame de gravidez. Ai, grande foi minha alegria. Aí todo mundo assim ficou feliz da vida. Aí eu acordei. Aí passou uns dias, encontrei ela. Passou uns 5 dias, encontrei ela. Aí eu falei, viu, eu tive um sonho com você. E ela trabalhava numa empresa. Ela trabalhava numa empresa que fazia lerite no RH de 8 empresas. Aí ela disse, para 8 empresas, né? Daí ela disse assim, não, minha sogra, foi só um sonho, eu só vou ter filho daqui uns 2, 3 anos ainda, vai demorar um pouco. Aí eu falei, olha, eu tive esse sonho, foi bem verdadeiro, Irmandade. Isso foi em fevereiro que eu sonhei. Aí, Irmandade, eu vou abreviar porque para não ficar muito longo, Irmandade. Tá aí, irmão, passou fevereiro, tive o sonho, contei para ela disse que só ia ter filho depois. Aí, quando chegou no mês de março, daí eu falei, Senhor, um desejo de mãe que pegasse o neto no colo, os filhos tudo casados, ninguém tinha filho. Aí eu falei, ai, Senhor, eu vou buscar a palavra, ver o que Deus fala. Aí eu sentei lá fui congregar fora com meu esposo, sentei no banco da igreja, ficamos lá, cantou o primeiro hino. Quando cantou o primeiro hino, o Senhor falou assim, na boca do servo de Deus, que eu nem conheço o servo de Deus, falou assim, irmã, o senhor está mandando eu falar e eu vou falar. Ele falava, o senhor está mandando eu falar, mas eu vou falar. O senhor disse para você, dentro da sua casa vai entrar uma mesa com 6 cadeiras. Aí eu falei, bom, não é hora de palavra, mas o senhor já está falando. Eu falei, Senhor, não é para mim, eu vou ficar em paz, não é para mim, porque eu não vim buscar parte de coisas assim, vim buscar que se Deus ia dar meus netinhos. E fiquei, coisa de mãe, né? Irmandade. Isso foi no mês de março. Aí fiquei, Irmandade. Vim embora para casa, o irmão só falou isso, vai entrar dentro da sua casa, para você saber que é com você, vai entrar dentro da sua casa uma mesa com 6 cadeiras. Falei, bom, não é para mim, porque eu já tenho uma mesa na sala, tenho uma mesa na cozinha, tem 2 mesas na minha área, onde eu recebo as visitas. Eu falei, não é para mim, eu vou ficar em paz, no tempo certo o senhor fala. Aí passou, Irmandade. Quando foi no finalzinho de março para abril, daí meu telefone tocou. Era uma irmã. Aí ela falou, separei uma mesa aqui com 6 cadeiras para você. Mas, irmão, o senhor não deixou lembrar da palavra. Glória a Deus. Aí eu falei, não quero não. Eu tenho aqui mesa na sala de jantar, tem mesa na cozinha, tem 2 mesas na área, eu não quero não. Não, mas quando eu acordei, hoje quando eu acordei, a primeira coisa que o senhor trouxe à frente foi a irmã. Eu falei, não quero não, filho, Deus abençoe. Ela disse, olha, irmã, 800 há 10 anos atrás, viu, irmão? Foi irmão entender, há 10 anos atrás. Eu faço 800 a mesa. Eu falei, não, irmã, não quero não, Deus abençoe. Aí ela insistiu, irmã Dada. Eu falei, não quero não, Deus abençoe. Aí passou o dia inteiro, no outro dia cedo ela ligou, irmã,
Estava orando a Deus, o Senhor mandou vender a mesa para a irmã por 400. Eu disse, não quero, irmã, Deus abençoe, irmã, eu tenho uma mesa, venda para outra pessoa. Aí, de tarde, quando foi por volta das 4 da tarde, ela ligou de novo. Irmã, orei a Deus, o Senhor mandou vender a mesa para a irmã por 200. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu vou ter que comprar a mesa dessa irmã. A irmã dada, eu não lembrava da palavra. Quando foi, aí eu liguei pro meu esposo. Falei para ele, amor, passa na casa da irmã passa lá na irmã e pega uma mesa que eu comprei dela. Ele falou, mas amor, mas outra mesa. Eu falei, eu não vai pôr. Eu falei, eu não sei, amor, eu dou fim a alguma delas, se ela for bonita eu fico com ela, senão eu vou doar, só para comprar para a irmã ficar em paz. Irmandade, confesso para os irmãos, meu Deus é maravilhoso. Que quando o meu esposo, aí eu falei, passa de caminhão e pega a mesa. Ele passou lá de caminhão, pegou, pôs a mesa no caminhão, trouxe. Quando ele tirou a mesa, que ele entrou na área de casa com a mesa, o Senhor falou, vou começar a obra. Olha aí a mesa com 6 cadeiras. Irmandade, aquilo alegrou minha alma. Eu falei, Senhor da glória. Tirei uma das mesas que estava na minha sala e pus essa mesa. E aí, irmandade, isso foi em abril, já em abril que a mesa chegou. E eu faço aniversário em maio. Então eu estava aqui tranquila com meu esposo. Aí chegou a minha nora, bem no finalzinho de maio. A mesa já fazia um mês que estava aqui, mais ou menos. Quase um mês que estava aqui. Aí ela chegou com a caixa na mão, bonitinha, do meu filho mais velho. Aí disse assim, a gente vai viajar? E aí vinha me trazer seu presente de aniversário, que nós vai estar aqui no aniversário. Eu disse, não precisava não, fique em paz. Ela sorriu, me abraçou, me deu a caixa. Quando eu abri, era a caixinha com coisas de bebê dentro. Ela disse, estou de 2 semanas de gravidez. Irmão do céu, santo Deus. E o Senhor falava na palavra ainda, irmão, voltando atrás. Vai entrar uma mesa com 6 cadeiras na sua casa e eu vou encher as 6 cadeiras. Eu vou acrescentar a sua família. Eu vou aumentar a sua família. Eu vou cumprir o desejo do teu coração. Irmandade, ela ficou grávida. E daí me deu um neto. Hoje o menino vai fazer 8 anos, né? O menino vai fazer 8 anos. E eu tô aqui dizendo, Deus é bom. E aí, irmandade, depois de passou mais uns 4 meses, a outra minha nora veio ficar grávida. Aí me deu uma neta, glória a Deus, que é uma alegria da casa. Como eu só tinha filho homem, veio uma neta. E quando foi o mês passado, o Senhor trouxe Levi, que é lindo, lindo, lindo demais. E aí eu falei, agora eu vou... O Senhor já deu filho, o Senhor disse que o outro, meu filho não ia... O médico disse que o outro, meu filho não ia ter filho. E grande foi uma aflição que entrou na minha alma. E eu fui buscar a palavra, a semana passada, e o Senhor falou assim, dessa forma, irmão, do jeito que eu contar para o irmão, para as irmandades. Quando eu sentei lá, começou o culto normal, cantorzinho, tudo. Aí quando era o culto de 1 hora, né, que é o culto das 8, 1 hora de culto, antes de começar o culto, irmão, antes de começar a palavra, o irmão falou, hoje entrou alguém aqui muito triste porque o médico falou para o teu filho, né, falou para alguém da tua casa que não ia gerar. Mas o Senhor manda dizer para você nessa noite, prepara teu coração, porque eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Aí o irmão falou desse jeito, irmão, e poucas pessoas sabem disso, acho que tem umas 3 pessoas que sabem dessa parte. Aí o irmão apontou o dedo e falou assim, levantou a mão e falou assim, irmã, o Senhor manda dizer para você. E eu tinha falado pro meu esposo, olha amor, já que agora a gente chegou o neto, eu vou doar essa mesa, ela é bem grande, né, mas eu não sei se cadeira, vidro que roda em cima, é bem, bem bonita a mesa. Daí eu falei, eu não me apego a coisa material, amor, eu vou doar essa mesa, caçar alguém para doar. Aí o Senhor disse, não põe a mão na mesa. Eu tinha falado quando a gente estava se arrumando para sair para o culto. Não põe a mão na mesa, não tira ela de lá, ninguém senta naquela mesa enquanto Davi não chegar. Davi está no deserto, mas eu estou preparando a chegada de Davi. Grande vai ser a alegria da família quando Davi chegar. Não tira a mesa do lugar, não põe a mão naquela mesa. Davi não sentou ainda. Irmandade, eu confesso para os irmãos que aquilo dali encheu minha alma de alegria. E desde o dia, irmandade, que essa mesa entrou na minha casa, e o Senhor vem cumprindo na minha vida o que o Senhor prometeu.
que só quem senta na mesa é os netos, ninguém senta, visita não senta, eu não sento, meu esposo não senta, mas quando a minha netinha vem em casa e o meu netinho, eles comem na mesa. Então já tem 3 cadeiras ocupadas e falta mais 3. Como a minha família tem gêmeos e eu tive gêmeos também, e a outra minha nora engravidou, mas perdeu um dos gêmeos, que era junto com a menina. Então, Irmandade, sei que a palavra de Deus está cumprindo, e sei que Deus está trabalhando. E ele falou, Davi está no deserto, mas Davi está vindo. Então, assim, Irmandade, ninguém senta na mesa, é grande a minha alegria, eu fico emocionada de falar. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor tem cumprido na minha vida, né, na minha casa, as promessas de Deus. O que Ele tem falado, Ele vem cumprindo. Então, Irmandade, tem aí uma mesa com 6 cadeiras e aqui, debaixo da palavra de Deus. Cumprimento a palavra de Deus, vem se cumprindo. Já chegou 3 netos, falta 3. Falta chegar 3, porque eu sei, porque o Senhor falou. E se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor não mente para nós. E eu conheço a voz de Deus. Então, Irmandade, grande é a minha alegria. Já tenho 3 netos, mas falta vir mais 3 para cumprir a palavra. Aí o Senhor falou, quando Davi sentar na mesa, aí você pode doar a mesa, você pode vender, você pode fazer o que você quiser, mas enquanto Davi não chegar, ninguém senta na mesa e ninguém tira a mesa de lá. Foi muito forte, Irmandade. Eu senti de passar essa parte para os irmãos. Deus abençoe a todos desse canal, por todo o tempo tomado. E quando o Senhor terminar a obra, eu volto a contar para os irmãos que Deus terminou a obra. Glória a Jesus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado.